Eu creio que todos vocês vão recordar desse conteúdo que eu vou trazer nesse vídeo. Ele é, meus amados, de arrepiar a alma. Tudo bem, fazem exatamente 6, 7 anos que o Padre Marcelo recebeu, na verdade o pai dele recebeu, né, a chamada Carta de Satanás. E o Padre Marcelo trouxe a público essa carta. Porém, amados, vocês podem até pensar, puxa, mas já fazem tantos anos isso, já fazem muitos anos, mas muitas pessoas não tiveram acesso a essas palavras aqui. E hoje, mais do que nunca, nós estamos brincando muito com a nossa salvação. Infelizmente, nós não estamos levando a sério a nossa vida cristã. A gente acha que a vida cristã é apenas na superficialidade, aquele papo furado, sabe? É só não matar e não roubar que nós vamos para o céu. Não é bem assim. Se eu não aceitar Jesus na minha vida, se eu não renunciar a todos os pecados, as minhas más condutas, se eu não procurar endireitar o meu viver, de fato eu não estou sendo um cristão. Há muitas pessoas que se dizem ser cristãos, eu não posso me excluir, tá? Assim, eu também sou pecador, eu também a cada dia busco a graça de Deus, que eu preciso dela para continuar na minha caminhada. Eu também tenho meus deslizes, meus erros, mas assim, muitas vezes eu digo que eu sou um cristão. Mas quais foram as atitudes de Cristo? Perdoar, e eu às vezes não perdoo. Amar o próximo, muitas vezes eu não consigo amar a pessoa que está perto de mim, ou que eu encontro. Tolerar, eu não tolero ninguém às vezes. Poxa, o que mais? Eu insisto em cair naquele pecado, sendo que eu devo renunciá-lo. Eu insisto em não praticar uma ação vinda do céu, mas eu prefiro aquilo que é mais cômodo, aquilo que agrada só a mim. E eu não estendo, sabe, as minhas atitudes para evangelizar e para ajudar meu próximo. Ou seja, então, de fato, se eu não levo a minha Eucaristia, a minha vida eucarística a sério, se eu não busco uma vida de oração, se eu não busco rezar o terço, se eu não busco amar o meu próximo, se eu não busco fazer renúncias para que Deus seja o primeiro a reinar em minha vida, então, de fato, eu estou sendo um hipócrita. Eu não estou sendo um cristão de verdade, se eu não sigo os passos de Cristo. Porém, amados, dentre as muitas brincadeiras que nós fazemos no dia a dia com a nossa salvação, e nós fazemos isso, há uma coisa que a gente, por vezes, não capta, que a gente não compreende e que é muito importante. O demônio não é mais aquela figura que sempre nós víamos em história em quadrinhos, sabe? Aquele homem com aquele chifrinho, naquele lugar cheio de fogo. Não, tudo bem, o inferno é exatamente isso e muito mais. O inferno é a presença real de Satanás, atormentando e torturando as almas que ali caíram, junto com os seus anjos maus, que são os anjos caídos, que serão trancafiados no inferno juntamente com ele. E vai dizer Nossa Senhora, ai daquelas almas que caírem nesse calabouço, porque foram enganadas pelo demônio. Gente, o demônio hoje se apresenta como uma pessoa agradável, para que a gente conquiste. Lembra a época de eleição? Os corruptos vêm para ganhar o nosso voto, não vem? Dá um presentinho aqui, fala uma palavra ali, prometem fazer undos e fundos para que a gente vote. E quando vota, se mostram. Se mostram de fato quem eles são, não é? Assim é o demônio. O demônio não vai conquistar a nossa alma se ele for aquele homem agressivo. Eu falo homem, mas é uma criatura. Aquele anjo caído agressivo. Não. As pessoas sabem já essa imagem superficial de Satanás. Então ele vem como o anjo bom. E o Padre Marcelo vai ler essa carta. Vale a pena a gente reescutar isso aqui, porque muitas vezes nós estamos sendo enganados pelo demônio. Atenção para isso. Eu vou até aumentar um pouquinho aqui a velocidade do vídeo, para que eu não incorra em nenhum problema em relação a copyright aqui, tá bom? E trabalhar no YouTube tá insuportável, mas vamos lá. Começa assim. Levo ao conhecimento de todos os cristãos que estou trabalhando muito, escreve já. Embora me pintam de uma maneira... Melhor não, que senão vai ficar muito confuso, né? Deixa eu voltar para a velocidade comum aqui. Não vai dar em nada, não, em nome de Jesus. Isso aqui é para evangelização, né? Então, bora. Para que eu aumento. Atenção. Começa assim. Levo ao conhecimento de todos os cristãos
que estou trabalhando muito, escreve o diabo. Embora me pintam de uma maneira feia, dizendo que eu tenho chifre, cauda e outras coisas, mas entretanto eu não sou bem assim. Mentiroso, ele é assim mesmo. Bem, desculpa, gente, prometo, eu vou ler a carta, mas repito para quem está pegando. É a carta do diabo, tá? Padre, você vai ler essa carta? Vou. Para que vocês fiquem espertos e atentos, tá? Mas repito, bem, vocês vão entender a intenção do que eu vou ler, porque é sério, tá? Por favor, foi mandado pro meu pai, que sabia que eu não leria, confesso a vocês. Meu pai leu para mim. Quando eu vi meu pai chorando, eu falei, não, eu preciso ver. E aí, com calma, passei pro Dom José. Dom José teve conhecimento e falei, não, vou ler para vocês. Não vou mandar, não, essa carta não é para ninguém. Eu vou ler para vocês. Porque eu sou servo de Jesus. Eu sirvo a Jesus. Eu quero anunciar Jesus. Você vai ler a carta do diabo? Vou só ler para que vocês tenham noção. Porque com quem nós estamos lidando. Amém? Repetindo, carta do diabo aos cristãos. Leva ao conhecimento de todos os cristãos que estou trabalhando muito, diz ele. Embora me pintem de uma maneira feia, aliás, a minha irmã acabou de dizer para mim que essa carta é de um alemão. Minha irmã é Kark, tá? Na verdade é um clássico, tá? Da minha irmã. Então essa carta na verdade não importa. Olha só como é sério. Foi assim mandado. Maná, eu prefiro, eu não sei. Meu pai que recebeu, meu pai tá lendo, tá? Mas vamos lá, preste atenção. Carta do diabo aos cristãos. Leva ao conhecimento de todos os cristãos que estou trabalhando muito. Embora me pinte de uma maneira feia, dizendo que eu tenho chifre, cauda e outras coisas, mas entretanto eu não sou bem assim. Quem conhece a Bíblia sabe muito bem que posso me transformar em um anjo de luz. E olha que ele cita a Bíblia, viu? Como ele fez com Jesus. Segunda carta de Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Na realidade, eu vou à igreja com mais frequência do que muitos cristãos. Sinto-me tão feliz vendo cristãos preguiçosos que não creem, que não leem a Bíblia. É nisso que transbordo de alegria e chego até a bater palmas. Quanto menos orarem, quanto menos lerem a Bíblia, melhor para mim. Minha maior alegria é quando, no momento da homilia, do sermão, muitos ficam com... Atenção para isso aqui agora. Gente, perdão por interromper a leitura, mas atenção para aquilo que o padre vai falar, para aquilo que o padre vai ler, né? Qual que é o momento que as pessoas começam a ir no banheiro, na missa, conversar? Na homilia e também no ofertório, né? São dois momentos. Na liturgia da palavra, na homilia, se o padre fala um pouquinho mais manso, com uma linguagem um pouco mais antiga, um pouco mais técnica, todo mundo começa a dispersar, começa a dormir, vai para o banheiro, começa a conversar, fica pensando naquilo que tem que fazer em casa, não é verdade? Bom, enfim. Navegando, usando as redes sociais. Outros saem para ir ao banheiro. No momento do sermão ou da homilia, faço as pessoas conversarem, dormirem, se levantarem constantemente. Faço cair objetos para perturbar o silêncio das pessoas. Estão vendo como eu sou? Perdão de novo. Vocês já perceberam que durante a Santa Missa está aquele silêncio, a missa vai transcorrendo, as leituras vão acontecendo, basta entrar alguém na missa que todo mundo começa a olhar? Gente, eu já passei por isso. Cheguei numa missa um pouquinho atrasado, né, puxa orelha, e tinha um lugar na frente. Minha esposa, eu e meus filhos, eu, Miguel e a Maria Júlia atravessamos a igreja para chegar naquele banco.
Eu juro para vocês, a igreja inteira voltou a olhar para a gente. E o que estava acontecendo no altar? A primeira leitura. Falei, Deus do céu, que falta que faz o Espírito Santo no coração das pessoas entenderem o que é a Santa Missa. Isso jamais aconteceria. Pode perceber, durante a homilia, naquele silêncio, se cai uma rosa do altar, todo mundo já volta a atenção para lá. E dane-se aquilo que o padre está falando. O demônio ele está trabalhando, cada vez mais. Claro, se é uma coisa que requer uma preocupação, requer uma atuação de algum fiel, tudo bem. Mas, à toa, não sei. É engraçado dizerem que eu sou preguiçoso, não acha? Minha maior tristeza é quando vejo a igreja cantar. Lembro-me que eu fui o primeiro maestro, e é verdade, o nome dele era Lúcifer, anjo da luz. Me rebelei contra Deus, querendo ser igual a Ele. Eu fui expulso, perdendo o meu privilégio no céu. Hoje, na igreja, a música é o que eu mais odeio, porque sei que nunca mais poderei dirigir um coro ou um ministério de música. Por isso, eu tenho colocado espírito de orgulho nos músicos. E aí, ele cita a Bíblia, Ezequiel 28, e é mesmo. Bem, o meu fim está próximo. Por isso é que nesses últimos tempos eu tenho trabalhado muito para levar multidões comigo para o inferno. Amados, não foi Deus que criou o inferno, foi Ele que criou. Esse é o autor da carta. Continuando. Tenho provocado muitos acidentes, mortes nas estradas, hospitais e suicídios. Minha missão é matar, roubar e destruir. E aqui eu lembro de João capítulo 10, versículo 10. É sério. Tenho atraído multidões com músicas, danças, festas, bebidas alcoólicas, drogas, redes sociais, telenovelas, filmes, fama, moda, luxúria, dinheiro, prazeres sexuais, etc. Eu estou em um grupo que tem cerca de 500 homens, onde a gente conversa só coisas do cotidiano, né? Não tem palavrão, não tem pornografia, não tem nada dessas coisas. Mas eu percebi que a maior insatisfação dos homens que estão ali é como casamento. Como se o homem não pecasse também, né? Eu tô cansado de blá 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 na minha orelha, eu tô cansado de ficar pagando conta, eu tô cansado de grito, de briga. E querem apenas a solitude. E cada vez mais homens estão querendo ficar na solitude, vida de solteiro. E sabe o que eles falam? Para começar, vida de solteiro você não vai procriar, você não vai gerar filhos para Deus. Número 2, eles querem mulheres do job, ou seja, prostituir, não posso falar a palavra. O pecado só vai se alastrando e vai amaldiçoando cada vez mais as almas. O que ele falou aqui? Prazeres sexuais, dentre várias coisas, né? Gosto de ver mulheres andando com a barriga de fora, seios à mostra, roupas que permitem ver as partes íntimas do corpo, para despertar a sexualidade dos homens, e vice-versa. Muitos até vão à igreja com roupas assim, e exibindo até muitas coisas. Aqui eu não vou ler, certas coisas. Bem, eu não. muito. Bem, eu não tenho medo de me revelar, de meus segredos. Sei muito bem que mesmo contando tudo isso, não vai haver em vocês melhora nenhuma. As coisas que me deixam irritado na igreja são o jejum, as orações, a devoção àquela mulher. Veja, ele não chama Maria. Aquela mulher. Olha o ódio que ele tem. Achei que foi Frei Elias, um exorcista Frei Elias, dizendo que ele não se refere, e o padre Rufus, que faleceu, a Maria, ele tem tanto ódio de Maria, que ele não fala Maria, ele diz aquela mulher. Na verdade, foi Padre Gabriel à morte também, tá? Durante o exorcismo, eu sempre falava isso nas lives oracionais, que a gente não tá tendo mais, eu sempre falava que durante o exorcismo, o demônio foi obrigado a dizer o que mais lhe derrotava. Ele dizia, aquela mulher e aquela oração. Claro que o terço não fica acima da Santa Missa, mas é um complemento
que acaba com o inferno. O próprio demônio falou: quer nos destruir? Reza o Santo Rosário, porque aquela mulher vem e acaba com a gente. Como eu não permito o demônio falar, estou lendo a carta porque meu pai leu essa carta. Quer que você fique atento? Continuando. As coisas que me deixam irritado são o jejum, as orações, a devoção àquela mulher, aquele terrível rosário e a adoração eucarística que estamos fazendo agora. Bem, por isso eu estou lendo, tá? Quando eu não quero que alguém vá à igreja, eu coloco assim, os seguintes pensamentos. E vocês caem direitinho. Ah, você está cansado, não tem condições de ir à igreja, então não vá. E as missas são demoradas, cansativas, não vá. Descanse, fique curtindo TV, dormindo. Bem, eu acho que já falei demais. Se realmente me amas, não mostre essa mensagem a ninguém. Por isso que eu li. Por esse final aqui, porque desafiou. Se realmente me amas, o quê? Enquanto eu viver, meu combate é contra ele. Como é que é? Minha missão é, como sacerdote, é lutar contra o lobo. E é sério, amados. Perceberam? E quantos de nós vamos à missa? Hoje eu comentava com um rapaz, hoje é dia de Santo Ambrósio. Santo Ambrósio fala da Eucaristia. Antes da palavra eucarística, o sacerdote falando, ele claramente é pão, simplesmente pão comum. Pós-consagração é Jesus. Ele faz a comparação do mesmo modo que é sobrenatural o nascimento de Jesus e Maria, aquilo que realizamos, portanto, na Eucaristia, realmente é de fato Jesus, o mesmo que nasceu do ventre de Maria. Olha que prova real da presença do Senhor Eucarístico. Como Santo Ambrósio, a fé dele. Quando eu falo Santo Ambrósio, irmãos, estou dizendo no ano 300, quarto século. A igreja tinha começado a se tornar livre com Constantino. Santo Ambrósio, ele desafiou o imperador. O imperador fez uma... Bom, amados, eu vou parar por aqui, porque senão o vídeo fica muito longo. E assim, bom, valeu a pena ler esta carta de novo. Porque lemos no passado, em outros canais com certeza, mas vale a pena a gente rever. Uma comparação boba aqui. Muitas vezes minha mãe, quando era viva, gostava de assistir novelas. Ela não perdia as famosas novelinhas da Globo. Aqui em casa, graças a Deus, há anos, esse lixo não entra. Mas depois minha mãe assistia aquele Vale a Pena Ver de novo. Só para rever aquela novela, lembrar dos tempos, ela lembrava de cada detalhe, e alguns ela não se lembrava mais, e ali ela relembrava. A mesma coisa, amados. A gente tem que alimentar a nossa alma diariamente, e temos tudo para isso. Temos a Bíblia em casa, que nós deixamos lá jogada, né, no Salmo 91, no Salmo 23, como se fosse um objeto de sortilégio. Não, é incrível, as pessoas pegam a Bíblia, deixam lá no Salmo como se fosse Deus ali gritando aos quatro cantos pela casa, para abençoar sempre a pessoa a ler essa Bíblia. A Bíblia para a nossa santificação. Uma leitura da Bíblia diária, bem aproveitada, nos concede indulgência plenária ou parcial, em estado de graça, claro. Então, amados, assim, o demônio está trabalhando para isso. E a gente perde um pouco aquela dimensão do que é o inferno, do que é o céu e daquilo que vai acontecer. Aquilo que o padre leu, que o demônio está com o tempo chegando ao final, é verdade, porque nós já estamos nos tempos apocalípticos, e quando vier o dia do juízo final, será trancado a porta do inferno, o calabouço maldito. Não sei se todo mundo aqui já teve a oportunidade de entrar numa casa em chamas, nem queiram ter experiência, é horrível. O cheiro de fuligem, aquela coisa asfixiante, sabe, você não consegue ver o que está além daquele fogo, o desespero de querer salvar um item, um pertence, pessoas, animais, e você não sabe se você vai voltar vivo, porque as chamas vão se alastrando. Por isso que só bombeiro deve entrar, né, num incêndio. Eles têm preparo para isso. Mas é aquilo. Porém, agora você imagina ficar no lugar trancafiado, milhões de demônios ali te atormentando, torturando, e dizem
que as torturas do inferno são tão insuportáveis que 1 segundo naquele lugar equivale a 1 milhão de anos. Ninguém aguenta nem sequer olhar para o inferno. Os santos que tiveram esse privilégio, né, de visitar o inferno sempre na companhia de um anjo, relatam que o trauma veio depois. Nunca mais foram os mesmos. E um santo, né, quem souber quem é esse santo, coloca para mim aqui nos comentários, que eu não vou nem editar esse vídeo aqui. Ele dizia que se uma alma viesse por 1 segundo do inferno e chegasse aqui na superfície terrestre, o odor daquela alma seria o suficiente para empestear os 5 continentes. E muitos iriam morrer. Agora você imagina lá embaixo. Imagina só lá embaixo. Quando a gente lê em Lucas, no capítulo 16, se não me engano é isso, Lucas 16, se não me engano, tá? Eu queria ter agora a certeza aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar para vocês rapidamente aqui. Isso mesmo, olha. Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31, a gente lê a passagem do rico e do Lázaro, contada por Jesus Cristo. O rico, chamado rico e pulão, que humilhava Lázaro, negava até as migalhas para ele. Depois, aquele rico foi para o inferno e Lázaro foi para o seio de Abraão. O rico clamava: Lázaro, molha a pontinha do dedo para me refrescar, porque eu não aguento mais passar por esses tormentos. E sabe, essa passagem ela é estarrecedora por causa disso. Agora, se tem uma passagem que eu nunca mais esqueço, foi por causa dessa passagem que eu comecei a estudar mais sobre o inferno. São Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 1 até o 13. Conta que Jesus chegou no outro lado de um lago, onde havia um homem possuído por uma legião de demônios. Diz na palavra que ninguém ousava chegar perto daquele local de medo daquilo. Mas Nosso Senhor foi até lá, junto com os discípulos. Imagina se eles não foram lá se borrando de medo, né? Até que ele exorcizou. E os demônios gritaram: não nos mande para o inferno, mas nos mande entrar na manada de porcos. Eu fiquei me perguntando, poxa, por que os demônios não querem ir para o inferno? Porque sabia que cada demônio aqui na Terra, cada grupo de demônios tem a missão de fazer com que eu e você percamos a nossa espiritualidade, para que a gente vire as costas para aquele que é santo. E caso eles não consigam com sucesso, lá eles são cruelmente torturados. Sabia disso? Aos demônios aqui da Terra. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso. Aos demônios da superfície e também aos demônios do ar. E também aqueles que estão lá embaixo. Tudo para contribuir para que a gente caia. Ordens do próprio Satanás. Então, meus amados, se nem os demônios querem ir para o inferno, o que nós queremos fazer ali? Não, mas eu não quero ir, eu jamais quero ir para o inferno. Então, faça o possível para você conquistar aos céus. Renuncie ao pecado. Mantenha a sua vida de oração em constância. Confissão, se possível, 2 por mês. Para com esse papinho aí de confissão anual, isso aí acabou. Mantenha a sua santidade. Mantenha-se em estado de graça, ame ao Senhor de todo o seu coração, leia a palavra, comungue ao Senhor de forma verdadeira. Mas a gente está brincando de ser católico. Sabe de uma coisa? A palavra de Deus vai dizer, se você abrir a sua Bíblia, Mateus capítulo 13, versículo 42, o nosso Senhor diz que é um lugar de choro, ranger de dentes. O fogo não se apaga. Leia visões do inferno dos santos. Por exemplo, Santa Faustina, Santa Francisca Romana, leia, devore essas passagens. E nós estamos caindo nas armadilhas do demônio a cada segundo. Dê um basta nisso. Diga, eu sou de Cristo, eu sei que eu vou sofrer, eu sei que assim que eu me decido pela Virgem Maria, por Jesus Cristo, certamente minha vida vai começar a sofrer turbulências, mas essa mulher está conosco. E Nosso Senhor derramou seu sangue por nós. Vamos sofrer aqui? Sim. Mas o que importa é que a coroa da vida eterna estará reservada. Amém? E esses dias aí, eu estava lendo na internet uma história em quadrinho que mandaram para mim daquela Turma da Mônica. Gente do céu, acho que olha, eu não estou julgando, mas eu vou dizer,
aquele Maurício de Souza, se ele não se converter, ele vai responder no juízo, diante do trono, se ele morrer antes da volta do Senhor, por cada criança que ele ensinou a doutrina errada. Porque ele foi catequizado. E hoje ele deturpa aquilo e coloca, né, e logo nas crianças de quem Jesus tem tanto ciúme, que as pessoas podem reencarnar quando morrem, que o céu é uma chatice, anjinhos tocando arco para tudo que é lado, e que o inferno é ruim, mas fazem sátira com isso. Eu tenho dó da alma desse homem, Maurício de Souza. Tenho muita dó. Porque como ensina heresia, como ensina coisas desgraçadas, aquelas historinhas lá de sobrenatural que eles fazem. Mas, né, Deus abençoe. Então é isso aí, amados. Espero que tenham gostado do vídeo. Salve Maria. Perdão porque eu estou um pouquinho ausente do canal, né? Podem perceber que entraram outros tipos de vídeos aqui, feitos por voz com IA, né? Porque eu não estou mais tendo condições de gravar. E lives oracionais, o cenáculo, o terço que nós fazíamos com tanto carinho, eu tive que parar. Não sei quando que eu volto, né? Mas conto o coração de vocês. Deus abençoe.